Saudações! Bom, inauguramos agora a parte de uma arquitetura técnica e operacional sobre o PCA, uma vez que a gente já venceu o bloco sobre fundamentos. E o primeiro passo que a gente tem que discutir, enquanto partição mínima e elementar do PCA, são os documentos de formalização de demanda, os DFDs. Grosso modo, quem vai preencher um DFD, quem vai gerar um DFD, é a unidade demandante ou requisitante, tá? E para o seu órgão, para a sua entidade, essa unidade tem que ser identificada. Agora, em termos de problematização, o ponto essencial. Se o DFD ele for concebido em termos de uma má qualidade de preenchimento, de redação, de justificativa, olha, vai dar ruim, vai dar ruim. O PCA vai ser de má qualidade também, vai dar muito retrabalho. E mais adiante, caso teu município, teu estado, teu órgão, tua entidade queira gerar informações gerenciais, até mesmo assim, eu quero cruzar o PCA de várias secretarias, vários órgãos, vários não sei o quê, para conceber também o portfólio da minha central de compras. Não vai dar certo, não vai dar certo, porque o nível de informação vai ser tão ruim, tão precário, que você vai estar trabalhando justamente com um castelo de cartas. É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Vem comigo. Bom, como um desdobramento da partição passada do nosso curso, quando você vai entrar nesse primeiro passo de preenchimento dos DFDs, de concepção dos DFDs, primeiro que uma governança subjacente tem que ter sido feita, uma lição de casa tem que ter sido feita. Então, os requisitantes têm que ter sido identificados, eles têm que ter sido capacitados, o prazo de preenchimento e envio dos DFDs tem que ter sido definido em norma, tá? E tem que ter algum modo facilitado para ocorrer essa geração e concepção dos DFDs. Obviamente, você, dentro do possível, vai ter um sisteminha de TI para que isso seja feito. Pode ser um sistema voltado e mais maduro sobre isso mesmo, tá? Você tem sistemas no mercado que se especializaram em PCA, em DFDs, em instâncias de aprovação, ou eventualmente pode ser um sistema, caso você não tenha a oportunidade mesmo de ter algo mais otimizado, em última instância, é o que se tem. Pode ser eventualmente numa planilha de Excel, pode ser num formulário que fique na web, alguma coisa. Agora, hoje você tem sim algumas plataformas que vão usar inclusive inteligência artificial, que vão resgatar o histórico da tua demanda e vão jogar para frente, que já vão jogar um IPCA. Tem de tudo. Vale a pena a prospecção, coisa que eu não vou fazer aqui nesse curso para manter uma isenção aí em termos de mercado, tá? Mas quanto mais você facilitar a vida do requisitante, em certo aspecto, isso aí tende também a culminar numa melhor qualidade da informação. Então é isso, tá? Tem que ter sido feito uma governança subjacente imanente de base, antes de começar a fazer os DFDs. E também, obviamente, a cúpula administrativa, organizacional, tem que estar patrocinando isso daí. Faça um plano de comunicação e fala, vamos começar mesmo da maneira correta, da maneira correta, fazendo os DFDs e voltado a isso. Dentro do possível também, a área de contratações ou uma área de planejamento vai manter algum tipo de serviço lá para tirar dúvidas dos requisitantes, alguma coisa, quando do preenchimento desses DFDs. Essa é a governança ideal. E vamos à estrutura do DFD, tá? Para gravar esses vídeos aqui mais técnicos, vamos dizer assim, eu tenho aqui um roteiro, tá? Tem meu computador do lado, então às vezes eu vou estar olhando aqui para o lado. A lei de licitações, ela não traz a estrutura de um DFD. Isso você vai achar em algum decreto, em alguma norma infralegal. No decreto federal, artigo 8º, que vai estar aqui na sua tela, a gente tem essa estrutura.
tá? E ela é composta aí de 8 elementos que eu passo a ver agora. Então você tem a justificativa dessa necessidade da contratação, uma descrição sucinta do objeto, tá? A quantidade anual estimada, tá? O quantitativo. A gente tem também uma estimativa preliminar de valor, preliminar, nada que tem que ser a miúde, mesmo porque depois, quando você instaurar o processo e da instrução, você vai ter que fazer uma estimativa de despesa, aí sim, com metodologia mais fina. Tá? Uma data pretendida para a contratação, essa data ela vai ser informação fulcral, elementar, para que depois, mais adiante, seja concebido também o calendário de aquisições, tá? O grau de prioridade, em geral é alta, média e baixa. Se o que está sendo pleiteado mediante esse DFD, ele tem vinculação com outro DFD, quer dizer, né, ó, eu vou comprar um tomógrafo, mas eu também vou precisar que se instale a fiação elétrica na sala. Né? Então, assim, são contratações correlatas, interdependentes, então aqui a gente já identifica, e o responsável pela demanda. Tá? Então, é isso. Bom, você, na sua norma infralegal, você pode colocar mais coisas do que isso? Pode. Menos? Também pode. Tá? Obviamente, eu estou falando você de outro estado, de outro município, alguma coisa nesse sentido. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema. Mas essa daqui eu ouso dizer que são informações básicas e que a gente vai ter aí, né, em qualquer tipo de DFD. Uma coisa que eu não vou discutir agora, mas que depois a gente entra bem, é o nível de análise desse DFD. Esse vídeo aqui é o básico para a gente começar a engatinhar nessa temática. Mas depois eu vou falar, você vai fazer um DFD item a item. Em um DFD você vai inserir vários itens ou você vai fazer um DFD mais genérico, como se abarcasse uma classe de material ou uma descrição mais ampla de serviço? Coisa que eu vou tocar depois. Mas a estrutura de um DFD é essa daqui. E quando a gente tem, às vezes, um sistema de TI dedicado, ele já vai trazer um formulário mais ou menos pronto para isso, tá? Em alguns níveis diferentes de análise, tá? Então agora a gente faz uma pausa aqui e passa a mergulhar nesse DFD item a item, dando exemplos e vendo o que seria um bom preenchimento e um mau preenchimento desse documento de formalização de demanda. Vamos embora. Eu vou me servir aqui de 2 exemplos, tá? Um que seria, de repente, uma contratação de limpeza predial, normal, a limpeza que a gente está acostumado, e outro que seria uma aquisição ou locação de veículos, tá? Então, vamos pegar aqui, e vão ter vários exemplos aqui na sua tela, tá? Vamos pegar aqui, né, a parte justificativa da necessidade. Primeiro aqui, tá? Limpeza. Então, olha, e aqui de verdade, assim, o povo criativo que a gente vê, assim, por aí, e que nós somos, né? Então a gente tem às vezes justificativas boas, mas justificativas muito ruins, muito ruins. Então, para cada, né, item e estrutura, partição do DFD, eu vou me valer desses 2 exemplos, limpeza e veículo, e vou dar um exemplo ruim e um satisfatório, tá? Então vamos lá, limpeza. Exemplo ruim, tá aqui, ó. É tudo real, tá? Todos os anos contratamos limpeza. Pois isso aí não é uma justificativa, né? Isso aí não é uma justificativa. Só porque todo ano você contrata, todo ano você tem que contratar, tá? Por mais óbvio que seja, mas aqui a gente tem que trazer alguma coisa mais robusta. Então, um exemplo, simplesmente aqui, né? Ó, a sede do prédio lá, né, possui circulação média mensal de 32 mil pessoas. A equipe própria não executa limpeza. A atividade é contínua, essencial e regulada por normas sanitárias internas. Pronto. Pronto. Você vê que é um esforço a mais, você traz uma justificativa robusta para algo que vai depois ser base para um pleito orçamentário. Tá? Então aqui, bacana. Agora com relação a veículos, tá? Então, mesma coisa aqui, né? Ó, você pode ter uma situação, por exemplo, que você usa veículos, né, para os fiscais do seu órgão se deslocarem para fazerem fiscalizações. Então você pode ter, os fiscais se sentem desmotivados com a frota atual. Pô, não tem sentido, né? Desmotivado, mas por quê? Sim, qual é o real? Estão em mal condições? Não atendem o necessário? Então aqui você não tem a base
para decidir. Agora, se você pega uma justificativa dessa daqui, né, ó, em 2023 ou 2024 ocorreram X fiscalizações, que teve um aumento, tá? A frota própria não está atendendo esses deslocamentos simultâneos, então a gente perdeu alguma operação planejada, ó, tá? É outra coisa. Então aqui a gente tem que realmente, como se diz, né, o jargão, gastar um pouquinho do latim e trazer uma justificativa mais embasada, porque a gente está dando esteio para um gasto de dinheiro público subsequente, tá bom? Vou comentar aqui, hoje nós temos também algum tipo de sistema, ou temos plataformas abertas, que eventualmente vão poder ajudar nisso aí, em termos de geração, né, de textos por IA. Mas jamais use a IA sem ter o elemento humano dando a diretriz, dando a condução e dando o crivo. Descrição sucinta do objeto, tá? Aqui, olha, a gente vê várias coisas, né? Várias coisas. Aqui, em geral, não tem tanto erro, mas eu já vi um erro desse daqui, que é quase, né, um aspecto mais tautológico, que está na sua tela aqui, né? Que estava, locação de veículos para serem usados como veículos. Pô, mas que é isso, né? Não tem nexo, é vazio. Não sei se nem foi erro isso aí, mas a gente vê algumas coisas nesse sentido, né? Obviamente, você pode colocar alguma coisa melhor, né? Locação de veículos utilitários para deslocamentos de fiscalização, tá? Fica bem melhor. Até mesmo locação de veículos é mais amplo, né? Porque você não sabe qual que é. Que veículo que é, cara? Pode ser ônibus, pode ser micro-ônibus, pode ser um caminhonete, pode ser carro, né, de sedã. Então já coloca, né, um nível mínimo aí para a gente saber o que é e facilitar depois a análise da equipe de compras ou de planejamento. Em termos de limpeza, né? Aqui, ó. Prestação de serviço de limpeza com fornecimento de 50 galões de desinfetante Y. Aqui, sim, vai dar um trabalho depois, porque a descrição está misturando o serviço com um tipo específico de material, né? Tá antecipando o insumo. Depois, quando eu quiser tratar, vai estar desvirtuando um pouquinho, né? A terceirização stricto sensu. Tudo bem? E eu posso colocar, né? Serviço de limpeza, conservação, higienização da sede. Por mais que tenha, eventualmente, o fornecimento de EPI, de material de limpeza, mas aqui está o core, né? Está o núcleo, que é aí o serviço em si. Então aqui são exemplos aí, para o bem e para o mal, né, da descrição sucinta do objeto. Sucinta. Momento de abrir o coração aqui. Putz, o próximo item, olha, ele realmente aí, ele é talvez, mais uma vez, usando esse jargão, é o calcanhar de Aquiles, tá? Que é a justificativa do quantitativo. Ó, no final do dia, às vezes a justificativa de mérito sai. Agora, do quantitativo, a gente sofre aí para ver coisas de qualidade, tá? Então, a gente pode ter aqui exemplo, né? Assim, limpeza. Tá? Às vezes o cara não consegue justificar o quantitativo. O quantitativo pode ser o metro quadrado da limpeza, tudo. E aí a gente, né, coloca. Veja, por exemplo, assim, eu já vi coisas parecidas com essa na sua tela aí, né? 12 pessoas para limpeza das salas. Mas assim, 12 pessoas, por que 12? Cadê a justificativa desse quantitativo? Tá? Uma coisa melhor, apesar de hoje em dia, né, a gente não ter essa mandatoriedade de postos, mas seriam assim, 12 postos, se o cara quer indicar, né, 12 postos que vão estar distribuídos em 3 turnos, ajustados à nova área do anexo, né, que são 700, ou simplesmente colocar quantitativo. Limpeza dos 760 metros quadrados, que é composto pelo anexo principal e pelo salão tal, entendeu? Então faça, né, isso daí. Agora, em termos aqui de veículo, né, aqui, 10 veículos para garantir sobra. Mas por que, meu Deus, né? Que é sobra? Que critério técnico é esse, né? E já está dizendo aqui um inflacionamento indevido do pedido. Então, a gente poderia colocar nesse caso assim, eu quero 4 veículos, né, considerando a necessidade de cobrir 3 rotas diárias simultâneas e uma reserva operacional. Ó, tá? Então, um esforço aqui, ele é preciso. Por quê? Porque às vezes você não está
muito interessado nisso daí, tá? Você vai pedir a mais, você vai pedir a menos. Se pedir a mais é desperdício, se pedir a menos pode dar uma ruptura de estoque, por exemplo, ok? E, né, demandante, preste atenção. Quando você coloca uma justificativa ruim, às vezes que tem vício mesmo, e passa adiante, se alguém que está mais adiante dá o ok, ele acaba sendo corresponsável aí por esse vício. Então não ache ruim se mandam de volta para você, tá? Dá uma suadinha mesmo para bem justificar o mérito e o quantitativo. Essencial, essencial. Não vou falar só de PCA aqui, tá? Mas eu vou falar de ETP. ETP, olha, 8 em 10 ETPs tem uma má justificativa de quantitativo. Pronto, falei. Estimativa de valor. Estimativa de valor aqui é uma escolha que a gente tem que ter uma linha de equilíbrio. Você não vai fazer uma planilha estimativa de despesa, de terceirização, no caso de limpeza, super complexa, mas também não pode ser uma coisa extremamente chutada e defasada, tá? Ainda que possa ser uma coisa mais aí de sobrevoo, tem que ter um mínimo de critério e racionalidade. Então, por exemplo, né? Eu colocar assim, limpeza, R$ 980 mil, que é o valor do contrato 2019. Pô, tá defasadíssimo, né? Defasadíssimo. Então você pode colocar, por exemplo, né? É de 1.450.000, tá? Que é referência do contrato atual, que eu já atualizei pelo índice acumulado, qualquer que seja o índice. Tá? Então é uma base que tem. Ok? Vamos lá, em termos de veículo, eu posso, né? Esse aqui eu nunca vi esse daí, né? Mas já me trouxeram esse exemplo. Teve uma justificativa dessa que é quase emocional. Valor, chama de valor. Valor alto, né? Mas é super necessário, mas não colocou um valor. É raro de ver isso aí. É quase um emocional até. O valor é alto, mas necessário. Poxa, fala sério, né? Valor. Olha, se é locação de veículo, R$ 28 mil por mês, com base em contratos similares publicados no PNCP. E, eventualmente, você vai ter esses contratos para justificar. Perguntado, né? Tem que ter. Então, tem que ter uma racionalidade subjacente, com certeza. Bom, vamos lá. Aqui é uma informação essencial, que é a data pretendida para a contratação. Essa data é a data da emissão do empenho, da assinatura do contrato, da assinatura da ata de registro de preços. Tudo bem? Então você tem que pensar bem, né? Mesmo porque agora a nova lei ela teve uma mudança em termos de contratos, por exemplo. E o contrato que exige garantia, a garantia tem que ser prestada depois da homologação, mas antes da assinatura do contrato. Então considere esse prazo para você não ficar aí na onça, né? E de repente ter que fazer um emergencial, porque você vai estar descoberto do contrato atual, aí, né, que vai vencer por algum tempo. Então, defina a data com base em algo bem razoável e calcado na tua gestão. Então, você não vai colocar, com um exemplo talvez um pouco bobo, né? Veículo, qualquer mês serve. Bacana, né? Mas coloca uma data. Porque isso depois, entenda, você demandante, isso aí vai ajudar a área de contratações a definir o calendário de aquisições. Então você pode colocar data 30 de junho de 2000 e tanto, né? Podendo, cara, ser alterado. Mas coloque uma data, tá? Então você pode colocar, por exemplo, março, que é o início aí, né, das fiscalizações setoriais, tá? E obviamente, né, você também não vai colocar, por exemplo, limpeza, outubro, porque o diretor pediu, porque ordem superior. Não se coloca isso, né? Você pode colocar, por exemplo, setembro, o contrato vence 30/9. No fundo aqui talvez não ficou bom não, tá um pouco assim, tá um pouco em cima, né? Você pode colocar, por exemplo, agosto, o contrato vence 30/9, considerando talvez essa prestação da garantia. Mas essa informação é muito, muito, muito relevante para a composição do calendário. E agora eu vou emendar também já o próximo, tá? Que diz respeito à prioridade. Prioridade alta, média, baixa. Porque nem tudo, às vezes, vai caber no teu PCA. Seja em capacidade operacional de execução do PCA, seja em termos de orçamento. Então, limpeza.
tá? Alta, você pode colocar assim, limpeza, prioridade alta, porque a diretoria considera isso daí super relevante. Não é, né? É alta porque você pode ter um risco sanitário, né? Um risco aí de paralisação de atividades. Tudo bem? Então acho que é isso. Obviamente também não dá para colocar que tudo é alto. Quando tudo é prioridade, nada é. Tudo bem? Se a gente pegar, por exemplo, em termos de veículo, prioridade, feito esse aqui é um exemplo ruim, tá? Alta, porque né, carros novos melhoram a imagem institucional. Pô, isso aí é totalmente indevido, né? Um carro novo não é para melhorar a imagem, um carro novo é para cumprir a função, que no caso é o transporte para fins da fiscalização, tá? Então você pode colocar prioridade alta, impacto direto, né? Aí como boa predição em 27% das fiscalizações, tá? Então é isso, prioridade é isso. E use com bastante critério mesmo, né? Use, porque raramente a gente vê alguém colocando prioridades baixas e médias, tá? Bom, esse vídeo aqui, ó, o último campo é o responsável, tá? O responsável pode ter mais de um responsável, não há nenhum problema. O que eu vou colocar aqui, obviamente, só é em termos do uso da IA. Eu tenho visto, e obviamente é uma coisa que tende a melhorar, porque os sistemas vão melhorar e porque as pessoas também começam a ficar um pouco mais criteriosas. Mas hoje a gente tem IAs aí, né, embarcadas em sistemas de mercado que alucinam na hora de ajudar a fazer um DFD e trazem bases legais que não existem. Trazem, preciso fazer isso aí porque de acordo com assim, o acórdão tal, de não sei aonde não existe o acórdão, tá? Então a gente tem muita IA alucinando. Não joguem para IA e deixem depois, né, simplesmente de fazer uma análise. Não. Sugestão para você que quer usar IA, faça a sua justificativa. Se quiser, vai para IA para melhorar teu texto, para trazer novos elementos, mas leiam, leiam. É uma coisa que enseja com toda a segurança algum tipo de responsabilização. Você está pedindo orçamento aqui. Você está pedindo um lugarzinho no Homem-Hora operacional de compras. Não é brincadeira, não é brincadeira. Então façam isso daí com zelo, com cuidado, né? com responsabilidade. E aí sim, né? Feita a lição de casa, aí a gente pode começar a tocar adiante para compor isso aí enquanto instrumento de gestão. Tá bom? E é isso. Mas a gente não tocou aqui em alguns tópicos mais avançados aí sobre DFD. Então eu posso dizer, esse mote ainda não acabou e vai continuar no próximo vídeo. Um abraço.